João não, João fugiu da cruz. Por isso que para João foi revelado coisas profundas do coração de Jesus. Pedro era frouxo, não queria derramar a alma dele na morte. Mas lá na curva, Jesus pegou ele. Quando Jesus olha nos olhos de Pedro, Jesus estava entrando com fogo na janela da alma de Pedro. Os olhos de Jesus, de chama de fogo, penetrou a alma de Pedro e começou a consumir a alma vivente dele. Pedro, tu me ama? É, Senhor, tu sabe, né? Tu não me ama, rapaz, deixa de ser mentiroso. Tu me negou. Pedro, tu me ama? Tu sabe, né, Senhor? Apacenta as minhas ovelhas. Traduzindo, aprende a ser ovelha, toma a cruz e vai para o matadouro, rapaz. Apacenta os meus cordeiros, aprende o que é ser cordeiro como eu sou. Bebe do meu cálice, Pedro, morre. Senhor, tu sabe todas as coisas. Ali Pedro se converteu, porque ali Pedro teve um encontro com Jesus de verdade. Ali Pedro podia falar: agora eu conheço o homem do céu, agora eu conheço a pedra angular, agora eu entendo que essa construção é espiritual, porque agora ele marcou a minha alma e ela foi consumida pelo fogo dele. Você entende isso ou não? Os apóstolos lançam esse fundamento. É uma realidade espiritual. Não é um simples ensinamento e discipulado, entende? É uma realidade espiritual que sai de dentro para fora, no qual todo o edifício, a construção de Deus chamada igreja, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que é um santuário dedicado? No santuário tem que ter sacrifício diário. No santuário tinha holocausto. Holocausto é morte, sacrifício é renúncia diária. Era uma casa de oração onde o sacerdote tinha que ter azeite para que a lâmpada permanecesse acesa. E esse azeite, onde é que eu adquiro ele? No Getsemane. É lá que o azeite é espremido na minha vida, e a minha alma é derramada na morte, e o meu candelabro acende, e eu começo a ter a revelação de Jesus. João viu Jesus onde? No Apocalipse? No meio do candelabro. Jesus andava pelo meio de 7 candeias, era um candelabro aceso. E quando João olhou, ele falou: eu caí aos seus pés como morto, não consegui viver mais, minha alma morreu. Eu caí aos pés dele como morto, minha vida parou e a vida dele brotou. Consegue entender isso, igreja? Santuário consagrado ao Senhor, que anda com Ele, na realidade dele, na dimensão dele, que se consagra, que busca, no qual também vós, igreja, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Onde? Na alma, no Espírito, gente. A construção de Deus é uma construção espiritual. Então você precisa derramar sua alma na morte para entrar na realidade da construção dele, na realidade dele. O prumo dele está vindo para emendar a nossa vida, para a gente entrar na realidade da construção dele. Amém? E vai doer. Agora vá lá em 1 Pedro capítulo 2. Obrigado. Quem é que escreve essa carta? É Pedro, Pedrão lá, o Simão Barjonas. Pedro entendeu, finalmente entendeu o que é que Jesus tinha feito e falado para ele lá naquele episódio. Tu está virando a pedra de tropeço, Pedro. Tu tem que ser uma pedra viva, rapaz, da minha construção. Aí Pedro entende e escreve a carta dele, 1 Pedro capítulo 2.
Os crentes são construção espiritual, são casa espiritual de Deus, onde eles derramaram a alma deles no monte. Verso 1, despojando-vos, ele começa falando uma palavra profunda. Despojando-vos. O que é despojo? É conquista de uma guerra. Aí Jesus chega e fala: olha, despojando-vos, joga fora tudo, nada presta nessa vida. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como fogo queimando no teu coração, como crianças recém-nascidas, ou seja, crianças que de fato nasceram de novo no Espírito. Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo, novo nascimento. Nicodemos, quem não nascer da água, da palavra, do verbo e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque carne e sangue não podem entrar. Então, se eu nasci de novo, eu estou desejando no meu espírito, ele está queimando pelo leite espiritual, pelo leite do El Shaddai, aquele que vai me amamentar pessoalmente. Aí eu vou conhecer o Pai aí nessa hora, porque o Pai, o El Shaddai, é que dá de mamar para os seus filhos. Eu vou conhecer o colo de fato do meu Pai, não uma pseudo-experiência, entende? Não uma pseudo-experiência, é a realidade de Deus. Vocês conseguem entender isso? Para que por ele, por esse leite genuíno, espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência, a maturidade de que o Senhor é bom, vocês conhecem Ele, vocês vivem na realidade dEle, vocês nasceram de novo, a divina semente permanece em vocês, e é Cristo. A alma de vocês, todo santo dia, está se derramando na morte, dia após dia, se desprendendo, se arrebatando para a dimensão do Pai. Senhor. Verso 4: chegando-vos para Ele. Para Ele quem? Cristo, a principal pedra. A pedra viva, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você quer entender a realidade dele? Você vai ser rejeitado por todo mundo. Os teus amigos vão te rejeitar, para você entender a dimensão de Deus. Todo mundo vai te rejeitar, tu vai ficar só. A experiência é de Jesus. Todo mundo foi embora. Está pronto para isso? Está pronto para sofrer mesmo de verdade? Está pronto para a tua alma definhar dia após dia? Está pronto para experimentar a comunhão do sofrimento de Jesus? Também vós mesmos, como pedras que o quê? Que vivem, pedras que manifestam a vida de Deus, pedras que morreram e por morrerem receberam a vida de Deus. Por isso essas pedras vivem, elas são da construção do Pai. Sois edificados. Que tipo de casa é? Espiritual.
Então eu não posso mais viver na alma. Porque a casa que Deus vai morar é espiritual. É realidade do homem do céu. Por isso que o meu velho Adão e velha Eva tem que morrer. Alma vivente. E eu tenho que assumir a identidade da pedra viva, Jesus, para que eu seja edificado essa casa que deve habitar no Espírito. Consegue entender isso ou não? Deus está levando você na profundidade do coração dele nessa noite. Os entendidos estão entendendo o que eu estou falando. Os carnais não estão entendendo. Os almáticos estão na luta interna, decidindo se vai morrer ou não vai. Casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Aí você vai entender a sua função sacerdotal. O que é que o sacerdote fazia? Casa de oração, oferecer sacrifício diário, tinha que ter azeite para permanecer a luz do candelabro acesa. O sacerdote tinha que ter pão revelado, palavra viva do céu diário, porque ele entrava na dimensão ali do santo lugar. Ele experimentava Cristo, o sacerdote. Ainda tinha o altar de incenso. O símbolo do altar de incenso revela a nossa alma virando cinza. E quando a nossa alma for totalmente queimada naquele altar de incenso, o Pai vai: meu filho amado, que alegra a minha alma. A alma dele morreu. Aquele véu chamado vida vai rasgar. E eu vou entrar na dimensão do Santo dos Santos. Porque eu perdi a minha vida. E a glória dele está ali me esperando. E eu começo a andar na dimensão da glória dele. E eu começo a comer o maná oculto, o pão mais escondido que está no coração dele. Está dentro da arca. Esse maná oculto é só para quem entrou na dimensão dele. Amém, querido? Deus está te chamando para a dimensão dele. O tempo chegou. O tempo de se ataviar chegou. Acabou o tempo de Pedro, de Oba-Oba, de Simão Barjonas. Ele vai entrar em juízo com a nossa alma. E vai colocar o cálice da ira para a nossa alma beber. E vai emendar a nossa vida. Vai entrar em juízo com a nossa alma. O prumo dele está vindo. Amós 7 fala do prumo dele. Porque ele quer edificar a construção na terra. Para que ele venha trazer a dimensão dele para a dimensão dos homens. E essa casa se chama igreja. E ela precisa se posicionar. Amém? Vê que horas tem aqui. Até que horas eu vou? Mais 5 minutos? Beleza. Verso 6: por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião. Sião é a dimensão de Deus, é a dimensão da habitação da glória dele. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Você só pode entrar e permanecer em Sião, na dimensão de Deus, se você for edificado sobre essa pedra. E você tem que ser uma pedra viva, a imagem dessa pedra. Entende isso? Eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Isso é tudo de mais precioso. Ao ponto de Paulo falar: eu jogo tudo fora para alcançar o conhecimento da glória de Cristo. Tudo eu considero como refúgio, fezes. Tudo é lixo.
Isso é preciosidade. Para vós outros, verso 7, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. E quem são os construtores? Todos nós. Todos nós somos construtores de Deus na terra. Você não pode rejeitar essa pedra, porque você vai ser rejeitado da construção. Você precisa derramar a sua alma na morte, para que você seja alinhado nessa construção. Porque naquele dia, Senhor, em teu nome, eu curei os enfermos, eu me movi nos dons, nas profecias, Senhor, em teu nome, eu fiz milagres. Aí Jesus vai falar: quem são vocês? Eu não conheci vocês porque vocês não estavam comigo na realidade do meu Pai. Não conheço vocês. Vocês eram pseudo-espirituais. Vocês eram religiosos. Vocês eram evangélicos gospel. Mas vocês não quiseram ser meus discípulos. Eu só posso te levar para a dimensão do meu Pai se você tomar a cruz e virar meu discípulo. A pedra de tropeço, rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Deus te colocou num lugar, numa dimensão, e essa dimensão é Cristo. Agora você tem que trilhar um novo e vivo caminho. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado, não foi? Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não se governa mais. Você não é dono da sua vida. Escravo não tem querer. Não, mas eu tenho o livre-arbítrio, apóstolo. Não tem nada. Em Cristo não tem. Na lei você tem. Agora, se você é de Cristo, você não tem livre-arbítrio. Você é propriedade exclusiva dele. A tua vida acaba aqui. Você quer seguir Jesus de verdade. Agora, se você quer ser religioso, fica à vontade. Continua vivendo ela. Continua preso nesse sistema das coisas dessa vida. O anticristo está vindo aí. Amém, querido? E para fechar, Ele te chamou para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Treva é Adão, luz é Jesus. Qual realidade você quer andar? Só depende de você, não é de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Falar com Deus agora? Aí no seu lugar, comece a conversar com Deus. Tudo isso que você ouviu nessa noite, apresenta diante de Deus. E pede para Deus marcar a tua vida. Pede para Deus marcar o teu espírito. Pede para Deus mudar a tua eternidade. Pede para o Espírito Santo te levar para a cruz. Pede para o Senhor te batizar com fogo, para que a tua alma venha queimar, assim como a alma de Pedro queimou, e Pedro entendeu a realidade de Deus e entrou nela. Fala com Deus, querido. Eu não tenho nada para te dar, quem tem é Deus.
Eu quero nessa noite orar por você para ativar a construção de Deus na tua vida. Mas te prepara que também o fogo vai te alcançar e tu vai entrar num processo de sofrimento para tua alma morrer. Quem quer morrer, vem aqui na frente. Quem quer derramar sua alma na morte, venha na frente. Quem quer entrar num processo de acrisolamento, vem aqui na frente. Agora, meu irmão, minha irmã, vejo fogo nas rochas. ele é o ourives. Ele é o ourives. Eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas rochas. Eu sinto na alma os calos. Eu ouço o leão rugir. Fogo nas rochas. Eu sinto na alma os cavalos. Eu ouço o leão rugir. Vejo fogo nas rochas. Pai, em nome de Jesus, eu entro nessa noite agora no reino espiritual. Pai, eu entro agora nas regiões celestiais em Cristo, Senhor. E eu ativo agora sobre a tua igreja, Pai, a dispensação do mistério de Cristo. Pai, como apóstolo do reino, eu ativo sobre a tua igreja, Senhor, a construção do céu.